trabalhado em nossas vidas. E nós existimos para dar louvor a Ele, com tudo que temos e com tudo que somos. Amém? Por isso eu gostaria de convidá-los, por gentileza, neste instante, a mais uma vez a se colocar em pé, para que juntos, como igreja, nós possamos elevar louvores, cantar louvores ao nome do Deus Santo, a quem nós servimos. Poderoso.
Queria dar a sua Bíblia em Lucas 12. Lucas 12, a partir do verso 13. Lucas 12, a partir do verso 13 até o verso 21. Lucas 12, do 13 em diante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, que texto impressionante esse do Senhor Jesus, falando sobretudo acerca da capacidade que nós temos de querer cada vez mais para nós mesmos, para o nosso bel prazer, para atender única e exclusivamente às nossas necessidades. A fé cristã, meus irmãos, lamentavelmente os valores se inverteram. Hoje, o conceito que nós temos da fé, do Evangelho, nós temos não vou generalizar, mas o conceito que muitas pessoas às vezes têm vem para receber uma benção. Vem para receber uma benção. Mas o conceito do Evangelho, os ensinamentos que nós temos no Evangelho é diferente. Vem para ser tu uma benção. Não é para receber uma benção, é para ser uma benção. Essa é a diferença. Nós não nos reunimos aqui em busca de uma benção. Não. Nós nos reunimos aqui para adorar o Cordeiro Jesus, para receber dele graça e luz, mas com desejo do nosso coração de ser uma bênção sobre a vida do outro. O que Jesus condena aqui, irmãos, é aquele homem que teve muito, mas o muito que ele teve foi unicamente para si mesmo. E ele olha para toda a sua colheita e ele diz para si mesmo: Tens aí, ó minha alma, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O homem era rico, mas diante de Deus era pobre, porque o que ele tinha não visava abençoar o outro. E a maneira como nós lidamos com o dinheiro, irmãos, está estritamente relacionado com aquilo que nós queremos não para nós, mas com aquilo que nós queremos fazer também na vida do outro. Abençoar o outro, socorrer o outro, ajudar o outro.
O cristão tem, não é para si, o que ele tem é para o outro. Sê tu uma bênção. E isso diz respeito à maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nós ofertamos, a maneira como nós contribuímos. E é por isso que Jesus diz que a grandeza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu costumo dizer que a grandeza do homem está naquilo que o possui, é nos valores. E o seu coração não está em ter, em se enriquecer para si mesmo. E o nosso coração não pode estar nessas coisas. Por isso que Jesus diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu não quero ser rico nessa terra e ser pobre diante de Deus. Prefiro ser rico diante de Deus e pobre humanamente falando, financeiramente falando. Nós teremos, irmãos, neste momento a oportunidade de adorar a Deus, de adorar o Senhor Jesus com parte daquilo que Ele tem nos dado. Então, enquanto os irmãos estarão cantando, os irmãos que vieram preparados terão a oportunidade de adorar o Cordeiro Jesus, de celebrar o Cordeiro Jesus, de agradecer o Cordeiro Jesus, de dizer para o Senhor Jesus: Senhor, está aqui parte daquilo que o Senhor tem me dado, e eu continuo confiando que nunca há de faltar. Tá certo? Então teremos a oportunidade de adorar o Cordeiro Jesus com os nossos dízimos e ofertas. Enquanto os irmãos estiverem cantando o primeiro hino, os irmãos terão então a oportunidade de assim fazer. Vamos colocar em pé, irmãos. Demais, a nossa angústia
e o seu amor dura para sempre. Amém. É nesse amor que nós estamos firmados, é nesse amor que nós estamos entrelaçados, juntamente uns com os outros, no amor de Deus, por Cristo Jesus que nos salvou do pecado. Amém? Amém. Que o nosso querer seja sempre, Senhor Jesus, fazer o Teu querer. Seja, Senhor, fazer a Tua vontade em nossas vidas, porque estamos presos a Ti e queremos viver como o Senhor, ó Deus. Viver como o Senhor viveu aqui neste mundo. Direção de alguém, cada vez que passo a passo, eu chego.
tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou hora ao minha face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Esse é o meu querer. Seja o meu querer, Senhor. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou hora ao minha face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, esse é o meu querer. Que nós possamos fazer desta, Senhor, uma oração verdadeira na nossa vida. Que nós possamos fazer dessas palavras que cantamos aqui, Senhor, uma oração constante diante de Ti. Que nós possamos viver, Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, para obedecer a Ti, Senhor, a Tua palavra que é santa, que nos mostra, Senhor, a Tua santidade, que nos mostra, Senhor, quem Tu és e a Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito nessa noite, o Senhor nos capacite, Senhor, a viver cada vez mais segundo o Teu querer. Que através do poder do Teu Espírito sejamos uma igreja, Senhor, mais parecida com o Senhor, mais parecida com o Senhor no nosso modo de andar, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir com o nosso próximo, Senhor, no nosso modo, Senhor Jesus, de agirmos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Deus, que essa seja, Senhor Jesus, a oração de todos nós aqui. Que o nosso querer, Senhor, seja para fazer a Tua vontade todos os dias, ó Deus. E com isso queremos Te adorar, com isso queremos Te agradecer, com isso queremos Te dizer, ó Deus, que Tu és santo. Queremos dizer, Senhor Deus, que não há outro como o Senhor em nossas vidas. Queremos dizer, ó Deus, que Tu és tudo que nós precisamos e desejamos. Que tudo que nós temos, que tudo que nós podemos trabalhar para conseguir, vem das Tuas mãos. E das Tuas mãos mesmo nós Te damos, ó Deus. Nós Te devolvemos, ó Pai. Louvamos o Teu nome por tudo quem Tu és. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos.
As crianças, irmãos, as crianças aqui à frente, para nós orarmos por elas, por esse momento abençoado, não é? De mensagem, de ensinamento, de ministração de Deus sobre a vida dos nossos. Coisa boa. Tem um visitante aqui hoje. Vamos fechar os olhos, né? Fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te damos graças por esse momento maravilhoso, Pai, das crianças terem um momento especial para a palavra ser entendida na linguagem delas, Pai. Abre, Senhor, entendimento, Senhor, para que eles possam receber o Teu amor e poder levar adiante, Senhor, a Tua palavra. Ajuda as professoras, Senhor, a transmitir, Senhor, ajuda em todo esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 24. Nossa proposta foi de falar sobre o capítulo 24 e o capítulo 25. Hoje nós vamos fechar o 24 e nos próximos nós terminaremos aí o capítulo 25, falando sobre a igreja e os últimos dias. A igreja e os últimos dias. O que é que isso muda na nossa vida, irmãos? Saber que a história está caminhando para o seu fim, que na verdade será o começo de todas as coisas. O fim é só o começo. O fim será apenas o começo. E hoje nós vamos ler em Mateus 24 a partir do verso 45. Mateus 24 a partir do verso 45, que nos diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te damos graças pela Tua palavra, e também, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, que veio para nos guiar e nos conduzir e nos ensinar acerca da verdade, e que Ele ministre nos nossos corações, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, de maneira que a Tua palavra, Senhor, ela restaure, ela nos fortaleça, de maneira que ela possa curar-nos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Oramos e que seja assim no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Queridos, tem um texto de Provérbios 13, e esse texto nos diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 13, verso 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E nesse texto que lemos aqui, o Senhor Jesus, Ele acabara de falar acerca da necessidade de nós estarmos constantemente vigiando, a necessidade de nós vivermos como se Jesus fosse voltar a qualquer momento.
Esse é o ensinamento da palavra de Deus. E a partir do verso 45, o Senhor Jesus, ele começa então a ilustrar acerca do que pode acontecer com a nossa vida, caso a gente opte por viver da seguinte maneira, e ele usa aqui duas ilustrações. No primeiro exemplo, ele fala de um servo que vive como se Jesus estivesse prestes a voltar a qualquer momento. Mas depois ele fala acerca de um servo que de repente começou a justificar as suas atitudes, dizendo e pensando da seguinte maneira: bom, meu Senhor vai demorar muito, então eu não preciso me preocupar agora, eu não preciso tomar alguns cuidados hoje, eu posso ficar adiando as coisas, eu posso ficar jogando para frente, até porque ele vai demorar mesmo, até porque, por que eu vou ficar me estressando com esse negócio de que meu Senhor vai voltar? Que nada, ele vai demorar muito. E isso traz implicações profundas no comportamento de ambos. E é sobre isso que Jesus está falando, e eu fiquei pensando, irmãos, o que é que nós poderíamos extrair desse texto para a nossa vida, à luz do que Jesus está nos ensinando, e acerca dos riscos que eu e você corremos, à luz dessas ilustrações, desses exemplos que ele estava passando, estava transmitindo para os seus discípulos. Eu penso que nós corremos um risco muito sério, dependendo do grau, dependendo da profundidade, dependendo do nosso entendimento, da nossa aceitação em relação a essa verdade que é que Jesus vai voltar, nós podemos desperdiçar a nossa vida. Nós podemos viver uma vida absolutamente apática, despreocupada, desleixada, como se nada fosse mudar. É mais ou menos aquilo que o brasileiro às vezes pensa. De nada adianta, o que adianta a gente ser honesto, porque esse país está todo corrompido mesmo? O que adianta a gente querer fazer o bem diante de tanta maldade? O que adianta a gente querer fazer alguma coisa aqui embaixo, se lá em cima as pessoas estão desviando bilhões e bilhões e bilhões? Não adianta nada, então não vou me preocupar mais, eu não vou ser honesto mais, eu vou continuar sonegando a minha declaração de imposto de renda, eu vou continuar fazendo o que for possível para mim poder me valer nesse sistema corrompido que aí está. É mais ou menos isso. Parece que o Brasil nunca vai melhorar, e se ele nunca vai melhorar, por que eu vou ficar tentando dar a minha contribuição para que ele melhore? Jesus, então, irmãos, ele usa aqui desses exemplos, e eu penso que nós podemos extrair esse princípio para a nossa vida, que eu posso desperdiçar a minha vida, eu posso desperdiçar a minha existência debaixo do sol, vivendo de uma maneira absolutamente contrária à vontade de Deus, absolutamente despreocupada com Deus, como se nada fosse acontecer, como que se esse mundo fosse continuar sempre desse jeito, como que a história não vai ter o seu desfecho final, enfim. Eu então quero extrair aqui algumas coisas para vocês acerca daquilo que o Senhor falou no meu próprio coração, E a primeira coisa então, meus irmãos, diante desta leitura que nós podemos fazer e das implicações que ela pode trazer para a nossa vida, ou seja, se eu entendo que Jesus vai voltar a qualquer momento, isso pode acontecer, qual a implicação que isso traz para a minha vida? A segunda é, se ele vai demorar muito, qual o resultado disso no meu coração? O que isso afeta na minha vida, no meu comportamento e nos meus relacionamentos? E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, me valendo desse exemplo que Jesus utiliza aqui acerca do servo bom. E é interessante nós observarmos que aqui nós temos algumas palavras bem interessantes que saltam aqui aos nossos olhos. Aparece a palavra servo, a palavra fiel, a palavra prudente, o confiar, sustento, bens, bem-aventurado, comer, beber, ébrios, Senhor e castigo. E Jesus então ele diz, olha, vocês precisam ser vigilantes. E que espécie de pessoas vocês têm que ser? Ele então usa a ilustração do servo que é fiel e prudente, aquele que tem uma percepção, aquele que entende que a história caminha para o seu desfecho final, e ele está absolutamente antenado
Ele está absolutamente preparado, continuamente, constantemente. Ele vive cada dia da sua vida como se fosse o último dia da sua vida, tendo essa compreensão bem firmada no seu coração. E a primeira coisa, então, irmãos, à luz disso que eu aprendo aqui, é que Jesus nos ensina acerca daquele servo que vive para servir, amar e cuidar. A primeira ilustração que ele utiliza acerca desse entendimento, desta compreensão de que é preciso estar vigilante, é preciso estar atento, é preciso estar antenado. Quais as implicações que isso traz na nossa vida? Primeiro, é o entendimento de que nós existimos para servir, amar e cuidar. Saber que Jesus vai voltar, saber que a história está caminhando para o seu desfecho final, ela traz a seguinte implicação no meu coração: eu preciso servir, eu preciso amar e eu preciso cuidar. Notem bem o que Jesus diz aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como, ou seja, Jesus está dizendo aqui que um senhor, ele chegou para os seus servos e disse o seguinte: vocês têm responsabilidades, eu vou delegar a vocês algumas funções, eu vou me ausentar. Enquanto eu estiver ausente, vocês precisam ter o seguinte comportamento: vocês precisam servir, vocês precisam amar e vocês precisam cuidar. E o servo fiel e prudente aqui que Jesus está dizendo, que dá a ideia daquele que está constantemente preparado para a volta de Jesus, ele vive da seguinte maneira, irmãos: ele vive com esse sentimento do servo. E eu acho fantástica a ilustração que Jesus usa, que ele diz: quem é, pois, o servo? O crente é o que, irmãos? O crente é um servo. Ele é um servo de Cristo. Ele existe para fazer a vontade de Jesus. Ele não existe para satisfazer as suas vontades. Ele não existe para satisfazer os seus apetites. Ele existe para satisfazer a vontade do seu Senhor. E Jesus, então, ele usa dessa ilustração, querendo com isso mostrar que o servo não é aquele que vive para si mesmo, mas é aquele que vive para servir. E Jesus diz que o crente que tem consciência de que Jesus vai voltar, ele vive com esse sentimento no seu coração. Ele é um servo, ele quer servir a causa, ele quer ser bênção na vida do outro, ele quer ajudar o outro, ele se coloca constantemente à disposição no reino de Deus. Ele vive para servir, mas não apenas servir, ele vive também para amar e cuidar, porque Jesus diz o seguinte: o servo, ele chega e ele confere responsabilidades. Ele chega para o seu servo e diz: olha, está aqui alguns conservos e você precisa sustentá-los a seu tempo. Com isso, Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que a vida cristã, ela não é vivida no isolamento, que a vida cristã, ela não se dá na singularidade do nosso ser e da nossa existência, que a vida cristã, ela não pode ser vivida desconectada do outro, que a vida cristã não pode ser vivida sem o conhecimento da necessidade do outro, que a vida cristã, ela nunca se dá no ambiente da solidão. Pelo contrário, a vida cristã, ela se caracteriza basicamente pela nossa compreensão, pelo nosso sentimento, pela nossa aceitação de que nós estamos ligados um ao outro, e nós temos responsabilidades um sobre a vida do outro. Se você procurar na Bíblia a quantidade de vezes que aparecem os mandamentos recíprocos, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, e assim por diante, mostrando com isso que a vida cristã, ela se dá dentro desse ambiente onde nós estamos continuamente conectados, antenados, preocupados e com desejo no coração de sermos bênção na vida do outro. O servo fiel e prudente, aquele que não quer desperdiçar o seu tempo e a sua vida, ele vive para servir, amar e cuidar. A sua vida se caracteriza pela fidelidade, a sua vida se caracteriza pela competência, a sua vida se caracteriza pela obediência,
A sua vida se caracteriza pela constância, pela perseverança, e a sua vida se caracteriza pela prudência. Pela prudência. Ou seja, é aquele que diante de tantas possibilidades, diante de tantas oportunidades que aparecem ao longo do seu caminho, ele diz: por esse caminho eu não vou, porque nesse caminho Deus não está. O caminho da multidão é o caminho sem Deus. O caminho da porta larga e do caminho espaçoso é o caminho sem Deus. Mas o caminho da porta estreita e do caminho apertado é o caminho que eu faço com Deus, com o Senhor Jesus. E o servo fiel e prudente, ele não desperdiça sua vida, ele não desperdiça tempo, ele está continuamente antenado, conectado, preocupado, ele vive para servir uns aos outros, ele vive para servir a Cristo, mas ele vive também absolutamente com o sentimento de ser bênção na vida do outro. Temos falado aqui, irmãos, que no Novo Testamento, abençoado não é aquele que tem. Esse não é o abençoado. Abençoado é o que reparte. Quando Jesus diz: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está dizendo ali é que aquele que foi saciado, ele existe para saciar, ele existe para satisfazer, ele existe para levar pão, ele existe para levar refrigério, ele existe para levar salvação. Qual que é a função da igreja, irmãos? É ser o sal da terra e a luz do mundo. Qual que é a função da igreja? Ficar desconectado do mundo? Não. A igreja existe para abençoar o mundo. Os crentes existem para tentar fazer desse mundo um lugar melhor, para fazer desse planeta um planeta melhor, um lugar de justiça, um lugar onde a gente possa viver com paz e harmonia. A igreja existe para isso. A igreja não existe para falar mal do mundo e se isolar dele e não tentar fazer nada para mudá-lo. Não. Porque há na alma do crente esse desejo. Ele existe para servir, ele existe para amar e ele existe para cuidar. Quando Jesus contou essa parábola, talvez ele tinha em mente os escribas e fariseus. Esses homens não estavam nem aí com o povo. Eles queriam se aproveitar do povo, mas não queriam pastorear o povo. Eles queriam comer a gordura das ovelhas, mas eles não queriam se desgastar pelas ovelhas. Não é? Está cheio deles aí. Está cheio deles aí. Os caras vão para essas igrejas doidas que tem por aí, lá eles se arrebentam todo, lá eles quebram todo e chegam nas nossas igrejas quebrados literalmente. Deixou o dinheiro todo lá e chega aqui, nós temos que orar pela vida financeira do sujeito. Porque deixou tudo lá. Entendeu? E chega aqui quebrado, desiludido: Senhor, ora pela minha vida, porque tudo que eu tinha eu dei para os caras. Mas quem mandou você fazer isso, rapaz? O que é isso? Isso não é o evangelho. Você não é cliente. O evangelho não é um produto, não é uma mercadoria. E nós não estamos aqui para satisfazer a plateia. Como servos de Deus, como crentes no Senhor Jesus, nós vivemos e devemos viver com essa consciência. Se eu não quero desperdiçar a minha vida, eu preciso ser fiel e prudente. Ser fiel e prudente, eu vou viver com esse sentimento, com essa missão de viver para servir, de viver para amar e de viver para cuidar. De viver para cuidar. Cuidar daqueles que estão perto e cuidar também daqueles que estão longe. Amar aqueles que estão perto, mas amar também aqueles que estão longe. Servir para aqueles que estão perto, mas servir também para aqueles que estão longe. O crente existe para servir. E é por isso que Jesus usa a ilustração do servo. É um servo fiel, é um servo competente, é um servo que é bom administrador, é um servo perseverante, é um servo prudente. E ele diz qual a recompensa que esse servo vai ter. Verso 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, a ideia que eu tenho aqui, irmãos, é que esse servo, ele viveu tendo comunhão com o seu Senhor, apesar do Senhor estar distante, mas ele mantinha comunhão com o seu Senhor, ele continuava obedecendo ao seu Senhor, e o que vai acontecer quando o Senhor voltar vai ser apenas uma continuidade mais aprofundada da comunhão que ele tem com o seu Senhor. Ou seja, os crentes estão nessa terra,
Jesus voltou para o Pai e Ele mandou o Espírito Santo. Quando Jesus voltar, irmãos, para ficar definitivamente com a sua igreja, o que vai acontecer a partir daí vai ser num grau muito mais aprofundado daquilo que já é ou que deve ser a nossa realidade hoje. Ou seja, se eu já tenho comunhão com Cristo hoje, se eu já estou servindo a Cristo hoje, se eu já estou amando o Senhor Jesus hoje de todo o meu coração, quando Ele voltar, o que vai acontecer? Isso vai continuar com uma profundidade muito maior, não é? Com uma proximidade muito maior, mas vai ser apenas uma continuidade daquilo que já é uma realidade hoje. E é por isso que aqueles que vivem para servir, recompensados serão quando o Senhor voltar. E é por isso que a Bíblia fala sobre um negócio chamado galardão, que a gente não consegue saber o que é o galardão, irmãos. Entendeu? Porque eu sei que quando a gente chegar lá em cima, a gente não vai ficar olhando para a coroa do outro pensando assim, mas ali tem mais pedra do que na minha. E eu entendo, irmãos, que todos serão salvos pela graça de Deus. Todos chegarão lá pela graça de Deus. Mas o Senhor é justo, irmãos. E pensar num homem como o apóstolo Paulo, um homem que fez tanto pela causa do Evangelho, um homem que pregou tanto, que ganhou tantas almas para Jesus, que plantou tantas igrejas. Eu quero crer que a recompensa de Paulo tem que ser um pouco maior do que a minha. Não fiz nada diante daquilo que o apóstolo Paulo fez como servo do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo aqui que quando ele voltar, esse servo que viveu, que foi fiel, que foi prudente, a ele será confiado mais bens ainda. Servo fiel e prudente, aquele que não desperdiçou a sua vida. Não desperdiçou a sua vida. E se eu não quero desperdiçar a minha, meus irmãos, nós devemos viver para servir, nós devemos viver para amar e nós devemos viver para cuidar. Mas Jesus, ele diz, mas se aquele servo sendo mau, e aqui então ele já muda o tom da conversa, já pensa naquele que usa como justificativo o fato de que Jesus vai demorar. Jesus vai demorar mesmo, afinal de contas, não é de hoje que os crentes estão falando sobre esse negócio aí. Jesus vai voltar, não é? Jesus está voltando, Jesus, eu acho que esse negócio não existe não, esse negócio não vai acontecer não. E pasme, eu acredito que deve ter crente que não acredita mais que Jesus vai voltar. Entendeu? Mas Jesus está dizendo aqui que pode acontecer de ter um servo que usa como justificativo o argumento da demora. Porém, se o servo sendo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. E aí então ele passa a descrever quais são as implicações que pode trazer para a minha vida o fato de nós acharmos que Jesus vai demorar demais. E aqui, irmãos, eu penso que um servo assim é aquele que vive para ser servido, aplaudido e fingido. E Jesus então passa a descrever que esse servo, que usa no argumento da demora, como que ele age? Ele age da seguinte maneira, ele passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Presta atenção na diferença desses homens. Um, ele vive para servir. O outro, existe para ser servido. Um existe para abençoar. O outro existe para querer ser abençoado. Um existe para amar e o outro existe para maltratar. Um existe para satisfazer a necessidade do outro, mas o servo mau é aquele que existe para espancar os seus conservos. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele traça para nós um perfil de um servo mau. E a primeira coisa que Jesus nos diz é que ele vive despreocupado. Ele diz, mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Notem que no verso 44, o Senhor Jesus disse que, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que vocês estiverem relaxados, despreocupados, desatentos, descuidados, alguma coisa vai acontecer. E aqui Jesus está dizendo que esse servo mau, ele vive despreocupado.
ele não quer corrigir a sua vida, ele não quer melhorar, ele não quer ser mais santo, ele não quer abandonar os pecados, ele não quer romper com determinados vícios, ele não quer romper com determinadas práticas, ele não quer romper com infidelidade, ele não quer romper com nada que desagrade a Deus, porque ele tem como justificativa o fato de que o Senhor vai demorar, e é por isso que ele vive despreocupado, e é por isso que ele não quer se policiar, pelo contrário, despreocupação. Mas há uma segunda coisa que ele nos diz como características desse servo mau, é que ele maltrata os de dentro e trata bem os de fora. Presta atenção, ele maltrata os de dentro e trata bem os de fora. Olha o que ele faz. Mas se aquele servo, sendo mau, disser, meu senhor vai demorar, e como que ele vive? Ele passa a espancar os seus companheiros. Mas Jesus diz que o servo fiel e prudente, ele tem que dar sustento aos seus conservos. E Jesus está dizendo que o servo mau, ele passa a tratar bem os de fora e a tratar mal os de dentro. Irmãos, eu já vi pai de família que vivia rodeado de amigos. Todo mundo gostava de conversar com ele porque ele era sempre o sorridente, o alegre, o descolado, o descontraído, um cara boa praça, muito alegre fora de casa, muito sorridente fora de casa, muito contente fora de casa, tratava bem as pessoas fora de casa, mas quando entrava dentro de casa, ele espancava os seus filhos, ele espancava a sua esposa, ele maltratava a sua família. Mas nos amigos ele tratava bem, os amigos ele respeitava, os amigos o admiravam. Mas quando ele entrava dentro de casa, os filhos tremiam na base por causa da maldade daquele homem, por causa das atrocidades que ele fazia. Irmãos, às vezes é assim. Quantos jovens tratam bem os seus amigos? São boa gente, conversam, respeitam, mas dentro de casa são ríspidos, são grosseiros, são mal educados, não colaboram. Não ajudam, não honram, não são submissos, não respeitam, são grosseiros, respondões, mas com os amigos de fora, tratam bem. O servo mau fazia assim, porque ele se senta na roda das pessoas, tomando cervejinha com os amigos, comendo petisco com os amigos, falando de tantas coisas, e os amigos, puxa, o cara, bacana aquele cara, gente boa demais, boa praça, mas quando ele chega, o que ele faz com seus conservos? Ele espanta os seus companheiros, ele maltrata os seus conservos, ele é duro com os seus conservos. Irmãos, o servo infiel, ele se caracteriza sim pela despreocupação, mas ele se caracteriza pelo fato de maltratar os de dentro, maltratar aqueles com quem ele convive, maltratar aqueles a quem ele deveria amar, respeitar, honrar e cuidar, mas ele não faz. Trata bem os de fora, gasta dinheiro com os de fora, mas em casa padece necessidade. Joga dinheiro fora, mas não tem responsabilidade dentro de casa. Sorri com os de fora, mas faz a família chorar. Brinca com os de fora, mas dentro de casa o homem é o bicho. Isso é característica de quem está desperdiçando a sua vida, de quem está vivendo imprudentemente, de quem não está atento aos seus deveres, às suas responsabilidades. E Jesus diz, cuidado, cuidado. Mas há uma outra característica aqui, irmãos. Há uma despreocupação, ele maltrata os de dentro e trata bem os de fora. Né? Eu me lembro de uma situação, e às vezes tem um detalhe interessante. Isso acontece até com nós membros de igreja. E as pessoas sorriam com os amigos, chegavam dentro da igreja, todo mundo sisudo, todo mundo de cara feia,
brincava do lado de fora, entrava dentro da igreja, mudava o tom da conversa. Eu falei assim, mas gente, mas eu não entendo um negócio desse, coisa estranha. Lá fora a gente é descolado, lá fora a gente troca ideia, lá fora a gente fala do Corinthians, lá fora a gente fala do Cruzeiro, lá fora a gente fala dessas coisas, só não fala da Babilônia em nome de Jesus, tá certo? Mas chega dentro da igreja, uma sisudez, uma rispidez, um negócio assim estranho. E aí, meu irmão? Irmão o quê, rapaz? E a sua semana, irmão, foi uma benção? Que nada, minha semana foi uma perturbação, não sei o quê. Gente do céu, eu fico pensando, o que é isso? Negócio estranho, entendeu? Negócio esquisito. Aquilo que a gente é lá fora para aquilo que a gente é aqui dentro. A gente às vezes, irmãos, trata bem os de fora, mas a gente pode correr o risco de tratar mal os de dentro. A gente corre o risco de ser boa gente com os de fora, mas podemos correr o risco de maltratar os de dentro, de ser grosseiro com os de dentro. Terceira característica que Jesus nos diz acerca desse servo imprudente que está desperdiçando a sua vida, é que ele deixa de influenciar e ele passa a ser influenciado. Porque o que ele faz? Ele diz, ele vai não só maltratar os de dentro, mas ele se assenta e ele come e bebe com os beberrões. Ele come e bebe com os beberrões. Ou seja, ele não existe para influenciar a vida das pessoas. Ele não existe para impactar a vida das pessoas. Mas ele se deixa levar por aquilo que as pessoas estão fazendo. Se está todo mundo bebendo, ele enche a cara também. Não é? Ele não impacta a vida das pessoas, ele não influencia, ele não faz diferença. Ele se torna uma pessoa sem sal, ele se torna uma pessoa sem luz, ele deixa de ser fermento, e ele se torna insípido, porque a presença dele não é mais capaz de impactar a vida de ninguém. Pelo contrário, ele senta na roda dos escarnecedores, ele passa a falar aquilo que os incrédulos falam, ele usa o linguajar dos descrentes, ele usa o vocabulário dos descrentes, ele fala as palavras que os descrentes falam, e se tornou igual. Não tem nada de diferente, a conduta é igual. Ele senta na roda dos escarnecedores, ele come e ele bebe com os ébrios, com os beberrões, ou seja, é aquela pessoa que deixou de exercer uma influência sobre a vida do outro e ele se tornou uma pessoa absolutamente influenciável. Isso é alguém que está desperdiçando a sua vida, e Jesus diz o que vai acontecer com essa pessoa? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera. O que vai acontecer? E a hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Todo mundo achava que ele era, mas não era. Todo mundo pensava que ele andava com Deus, mas não andava. Todo mundo achava que ele amava a Deus, mas não amava a Deus. Todo mundo achava que ele tinha intimidade com Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Se parecia, mas na intimidade não era. Se parecia, passava os cosméticos aí da piedade, as maquiagens da piedade, mas o coração não era de Jesus. A vida não era de Jesus. Longe dos olhos, ele se revelava, de fato, quem verdadeiramente era. Por isso que Jesus diz que os filhos da luz, o que é que eles fazem? Se aproximam cada vez mais da luz. Mas quando nós estamos nos afastando de Deus, nós queremos cada vez mais as trevas. Porque nas trevas, irmãos, ninguém vê. Não é? Só Deus. Mas Deus sonda o meu coração, o nosso coração. E Jesus diz que vai lançá-lo a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão, irmãos, choro e ranger de dentes, ela ocorre mais de 5 vezes em Mateus.
e em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Só Mateus utiliza essa expressão. Só Mateus utiliza essa expressão. E dá ideia que, irmãos, descreve aqui um pesar inconsolável e um tormento incessante. Em outras palavras, o que vai acontecer com aquele que se parecia, mas não é, que nunca teve comunhão com Deus, é que quando Jesus voltar, ele vai ser expulso em definitivo da presença de Deus. Mas não para um lugar sossegado, não para um lugar tranquilo, mas a Bíblia descreve esse lugar como sendo um lugar sem paz, um lugar de tormento, um lugar caracterizado pela dor, um lugar caracterizado pelo sofrimento, pela angústia. Porque, irmãos, inferno é um lugar onde Deus não se faz presente com a sua graça salvadora, regeneradora e transformadora. Inferno é viver num lugar sem a possibilidade de arrependimento, sem a possibilidade de voltar atrás, sem a possibilidade de mudar de vida, sem a possibilidade de fazer diferente tantas coisas. Inferno é um lugar sem a luz da graça de Deus, caracterizado pelas trevas e os sofrimentos eternos. Ai, irmãos, quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida, se deixando levar pelas coisas dessa vida, pelos atrativos dessa vida. E Jesus diz que a recompensa dessa pessoa, por quem viveu assim, se nunca quis ter comunhão com Jesus enquanto ele não veio, por que vai querer ter comunhão com Jesus quando ele voltar? Se nunca quis Jesus enquanto tinha possibilidade, por que vai querer Jesus quando ele voltar? Se sempre disseram não, se sempre fecharam seus corações para Jesus enquanto tiveram possibilidade de dizer sim, o que vai mudar quando Jesus voltar? Nada. Apenas Jesus vai dar continuidade e deixá-los continuar vivendo sem a possibilidade de salvação por resto de suas vidas. É isso que você quer? É isso que você deseja? Eu quero crer de todo meu coração que não. Então, irmãos, nós precisamos, à luz dessa parábola, sondar o nosso coração e fazer a seguinte pergunta: que tipo de servo tem sido eu? Aquele que vive para servir, amar e cuidar? Ou aquele que vive para ser servido, vive para si mesmo, para ser aplaudido, mas que não existe para servir o Cordeiro Jesus? Que tipo de servos temos sido? Se somos os servos fiéis e prudentes, nossa vida certamente não será desperdiçada. Mas se somos servos infiéis e imprudentes, certamente estamos desperdiçando um bem precioso. Você existe para a glória de Deus. Acreditando você ou não. E mesmo se você disser não acredita em Deus, isso não muda nada. O fato de eu acreditar que Ele existe ou não faz com que Ele deixe de ser Deus. Ele continua sendo Deus, não é? Continua sendo Deus. Queridos, creio que é uma oportunidade preciosa que nós temos de orar, de nos voltar para o Senhor e de tentar dar resposta a essa pergunta. Tem sido eu, tem sido você um servo fiel e prudente? Você está cuidando bem dos de dentro, amando os de dentro, não desrespeitando também os de fora e amando também os de fora? Ou será que você trata bem os de fora, mas maltrata os de dentro? Maltrata seu pai, sua mãe, seus avós, seus filhos, a sua esposa, seus netos? Eu não sei. Talvez lá fora as pessoas nos admiram, mas dentro de casa talvez os nossos estão pensando assim: que diferença o Evangelho tem feito na vida dele? Lá fora nós somos heróis, dentro de casa nós somos igual Naamã, leprosos.
Do lado de fora, admirados, mas dentro de casa, temidos. Que Jesus tenha misericórdia da minha vida, irmãos. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Nós vamos orar e ser despedidos com a bênção do Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Vamos orar, pedindo graça, misericórdia. Seja uma bênção para aqueles que estão perto e seja uma bênção também para aqueles que estão longe. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós não podemos nos valer desse argumento, quer seja voltar rápido, quer seja demorar-se em vir. O que se requer do dispenseiro é que todos sejam encontrados fiéis. Vamos orar, queridos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite e nós não queremos ser como aquele servo infiel e imprudente, que maltratava aqueles que estavam perto dele, os de dentro, aqueles a quem ele deveria cuidar, amar, suprir as suas necessidades, mas diferentemente disso, ele os maltratava. Senhor, não queremos ser admirados do lado de fora e ser temidos do lado de dentro de casa. Nos ajude, ó Deus, a sermos uma bênção sobre a vida de todos aqueles que estão perto de nós. Que os filhos possam amar os seus pais e respeitá-los e honrá-los. Que os pais possam também amar os seus filhos e respeitá-los e honrá-los. Que os maridos, ó Deus, possam amar cada vez mais as suas esposas, as esposas dos seus maridos. Senhor amado, que cada um de nós, indiferente da nossa condição familiar, que nós sejamos uma bênção sobre a vida do outro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque o Senhor conhece a nossa realidade e sabe o risco que corremos de descuidarmos, ó Deus, e deixarmos de tratar bem aqueles com quem nós convivemos. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja que abençoa os de dentro e abençoa os de fora, que cuida bem dos de dentro, mas que também cuida bem dos de fora, que socorre os de dentro, mas que socorre também os de fora, que abençoa os de dentro, mas que abençoa também os de fora, e que seja assim na casa de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada um de nós, ó Deus, possa em nome de Jesus e para a glória de Jesus ser uma bênção dentro de casa para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude para que vivamos assim, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, que a alegria, as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhado por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Após o pós-lúdio, eu tenho alguns avisos rápidos a dar aos irmãos. Irmãos, a nossa palavra, primeiramente, é de gratidão a Deus por aqueles que nos visitam pela primeira vez. É raro acontecer, mas às vezes acontece não ter visitante de primeira vez. Então, se há alguém nos visitando pela primeira vez aqui, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Temos ali um jovem da terceira igreja também de Carapicuíba, não é isso? Uma alegria muito grande ter você aqui conosco hoje. Tá certo? Tem mais alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Não. Mas nós temos aqui, irmãos, visitantes aí de segunda, de terceira vez, não é?
Então, é uma alegria muito grande para nós, mais uma vez. Temos aqui a Ana Paula, Fábio, ter aqui o Gustavo, ter aqui a Karine, não é? Uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, também acompanhado aí de demais membros da família, Yoshiyuki, é isso mesmo? Yoshiyuki, coisa boa, que bênção. E está aí também o casal. O maridão não veio hoje não. Ele veio? Está aí? Está aí, coisa boa. Então, uma bênção, tá? Mais uma vez ter vocês aqui conosco, uma alegria muito grande. Louvamos a Deus e estamos aí, queridos, à disposição, tá certo? Para conversar, fazer uma visita, tá certo? Deus abençoe grandemente. Queridos, faleceu, conforme nós avisamos aí na noite de ontem, a mãe da nossa irmã Solimar, a Dona Maria, que já vinha tendo algumas complicações já há alguns dias, e aí ela não resistiu, veio a falecer ontem à noite. O corpo foi velado hoje a partir das 13 horas aqui no Bela Vista e foi sepultado no Santo Antônio às 4 horas da tarde. Foi um velório assim maravilhoso, irmãos, daqueles que só acontece no velório de crente. Uma família grande, 13 filhos, e muitos deles assim, servos de Deus, cantores, cantoras. Então foi uma cantoria maravilhosa, não é? Foi uma bênção. Está aqui o Jurandir, que já veio participar do culto conosco. Então esteja orando, irmãos, pela nossa irmã Solimar, tá certo? E pelos demais membros da família, e para que o Senhor continue confortando. Irmãos, trabalho aí com todos os adolescentes no próximo sábado, às 16 horas, na segunda igreja de Carapicuíba. Então todos os adolescentes, falei jovens? Não é jovens não, gente, não é jovem não. Quem é que falou isso aqui? Os adolescentes, irmãos. Ô irmão, eu estou ficando ruim mesmo. Teve um dia desse eu falei aqui das viúvas virgens, sangue de Jesus. Endoidou tudo o negócio. Endoidou. Se aqueles maridos que morreram pudessem ouvir um negócio desse, eu assim, não, pastor, não é mesmo não. Endoidei que falei uma bobagem, não é? Então, é o trabalho com os adolescentes, irmãos, próximo sábado, às 16 horas, na segunda igreja de Carapicuíba. Irmãos, vai acontecer no próximo mês de abril, a Páscoa é a data mais importante do cristianismo. A data mais importante do cristianismo não é o Natal, irmãos, é a Páscoa. Tá certo? Coisa importantíssima. Então, nós vamos celebrar o culto aí da ressurreição, que vai acontecer no domingo, mas na sexta-feira da paixão nós vamos ter o culto também, e vamos ter o culto da ressurreição no primeiro domingo do mês de abril, não é? E no primeiro domingo nós vamos ter também a cantata, tá certo? Então já estamos aí divulgando essa programação para que os irmãos possam aí se programarem para estarem conosco nessas ocasiões. Queridos, que o Senhor Jesus conceda a todos vocês uma semana maravilhosa, de bênção, de paz. Estarei à porta aí para poder cumprimentá-los todos, e todos são convidados a estarem conosco no salão social, tomando uma água, um cafezinho, bater um papo e a gente poder se conhecer melhor. Dê uns 50 abraços aí no visitante aí, no seu irmão, no vizinho, tá certo? E vamos embora, irmãos, debaixo da paz do Senhor Jesus.